Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Marco Aurélio. O estoicismo é uma antiga escola de filosofia fundada na Grécia por Zenão de Cítio, por volta do século III a.C. Os estoicos acreditavam que as pessoas deveriam viver de acordo com a natureza e aceitar aquilo que não podem controlar, buscando a sabedoria para distinguir o que está em seu poder e o que não está. Os estoicos enfatizavam a importância do autocontrole, da virtude, da coragem e da justiça, e também promoviam a ideia de viver de acordo com a razão e não ser perturbado pelas emoções ou pelas circunstâncias externas. Ao adotar uma perspectiva mais ampla e tranquila sobre a vida, os estoicos acreditavam que se podia alcançar a felicidade de uma vida mais plena. Os grandes nomes que representam esse conhecimento são Zenão de Cítio e Epíteto. Zenão de Cítio foi um filósofo grego que viveu por volta do século IV e III a.C. e é conhecido por ter fundado a escola filosófica do estoicismo. Ele nasceu na cidade de Cítio, localizada na ilha de Chipre, e mais tarde se mudou para Atenas, onde começou a ensinar filosofia em torno de 300 a.C. Zenão desenvolveu e sistematizou os princípios fundamentais do estoicismo, influenciado por várias escolas filosóficas da época, incluindo o estoicismo anterior, o cinismo e a filosofia platônica. Ele ensinou em um pórtico conhecido como Stoa, o que deu origem ao nome de sua escola filosófica, o estoicismo. A filosofia de Zenão e dos estoicos subsequentes enfatizava a importância do autocontrole, da serenidade diante das adversidades, da busca pela virtude e da aceitação do destino como parte da origem natural do universo. Já Epíteto, também conhecido como Epícteto, foi um filósofo estoico de destaque, nascido por volta do ano 50 d.C. na Frígia, atual Turquia, e falecido cerca de 135 d.C. Ele foi um dos principais expoentes do estoicismo durante o período romano. Epíteto foi um escravo que, ainda jovem, foi libertado pelo seu mestre. Ele estudou filosofia sob a orientação do filósofo estoico Musônio Rufo e mais tarde começou a ensinar filosofia em Roma, onde ganhou reputação como um notável professor. Sua filosofia enfatizava a importância do autocontrole, da aceitação serena das circunstâncias da vida e do desenvolvimento de virtudes como meio de alcançar a felicidade e a tranquilidade interior. Epíteto é conhecido principalmente por discursos ou diatribes e pelo Encheiridion, também conhecido como Manual de Epíteto, que são coleções de ensinamentos estoicos que oferecem conselhos práticos para viver uma vida virtuosa. O estoicismo teve grande influência ao longo da história, especialmente no período romano, e continua a ser estudado e praticado até hoje. Através do estoicismo, a gente aprende a teoria da responsabilidade. Essa teoria está intimamente ligada ao conceito de aquilo que está em nosso poder, ta ep emin em grego, e aquilo que não está no nosso poder. De acordo com os estoicos, a gente é responsável apenas pelo que está no nosso poder, ou seja, nossas ações, escolhas, pensamentos e julgamentos. Eventos externos, circunstâncias e as ações dos outros estão fora do nosso controle e, portanto, a gente não deve se preocupar com isso. Essa ideia implica que a gente deve se concentrar no que pode influenciar diretamente e aceitar com serenidade aquilo que a gente não pode controlar. Assumir essa responsabilidade significa agir com virtude, praticar a razão e viver de acordo com os princípios éticos estoicos, mesmo diante das adversidades. Em outras palavras, aceitar como as coisas acontecem nas nossas vidas nos torna seres livres. O estoicismo também nos ensina sobre a lei do encadeamento causal. A lei do encadeamento causal, também conhecida como lei do destino ou lei da causalidade, se baseia na ideia de que todos os eventos estão interligados por uma cadeia de causas e efeitos. De acordo com os estoicos, esse encadeamento causal é uma manifestação da ordem natural do universo, regida pela razão divina ou pelo logos. Essa lei implica que tudo o que acontece, desde os eventos mais insignificantes até os mais significativos, ocorre de acordo com uma sequência lógica e inevitável de causas e consequências. Nada acontece por acaso ou por capricho divino. Em vez disso, cada evento é uma parte integrante de um grande esquema ordenado e racional.
Para os estoicos, compreender e aceitar essa lei do encadeamento causal é fundamental para alcançar a tranquilidade interior e a serenidade diante das adversidades da nossa vida. Quando a gente reconhece que tudo está interligado e que os eventos estão fora do nosso controle, a gente é encorajado a aceitar as circunstâncias com equanimidade e a focar no que está no nosso poder, nossas ações, escolhas e atitudes. Por conta disso, a visão dos estoicos sobre o livre-arbítrio é complexa e sutil. Eles reconhecem, sim, a existência do livre-arbítrio, mas também enfatizam a ideia de que ele é limitado pela natureza e pela ordem do universo, assim como acontece com a astrologia. Em outras palavras, assim como a gente aprende quando estuda astrologia, os astros inclinam, mas não determinam. Embora os estoicos defendessem o livre-arbítrio, eles também enfatizavam a noção de que os eventos estão interligados por uma cadeia de causas e efeitos regida pela ordem natural do universo. Isso significa que, embora a gente tenha a capacidade de fazer escolhas, essas escolhas são influenciadas por fatores externos e por nossa própria natureza. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a gente tem a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões conscientes, uma razão divina impõe uma ordem e uma harmonia inerentes a todas as coisas, incluindo as ações humanas. Para os estoicos, o cosmos é um teatro onde todos nós temos um papel a representar no mundo. Por isso, o melhor a fazer é representar esse papel da melhor forma possível. O imperador romano Marco Aurélio é frequentemente associado com o estoicismo, pois foi um estudante e praticante dedicado a essa filosofia. Durante a sua vida, Marco Aurélio escreveu um conjunto de reflexões e princípios pessoais, conhecidos como meditações. Nessas meditações, ele registrou seus pensamentos sobre ética, virtude, dever e a natureza do universo. Sua filosofia era profundamente influenciada pelo estoicismo, e ele frequentemente recorria a ideias estoicas para orientar suas ações e seus pensamentos. Nas suas meditações, Marco Aurélio reflete sobre conceitos estoicos como a aceitação do destino, autodisciplina, autocontrole e o dever de agir com virtude. A felicidade não depende daquilo que nos rodeia, mas do que se passa dentro de nós. Marco Aurélio.